Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX. Hoje a gente vai ter mais uma conversa com um especialista, né? Esse é o número 6 que a gente está fazendo. A gente vai conversar sobre NFCE e SAT, né? E hoje eu recebo o Vitor Xavier. Tudo bem, Vitor? Opa, Catalano, tudo jóia? Vamos lá, Beleza, vamos ter um bate-papo aí sobre esse assunto, vai ser bem legal. beleza. O Vitor tem muito conhecimento na área aí de documentos, né? NFCE, SAT, conhecimento de transporte, NFE. Então vai ser um papo bem interessante. Ô Vitor, a primeira pergunta, né? O que seria, né? O que é o NFCE e o SAT? Ah, os dois, né, tanto o NFC quanto o SAT, é, resumidamente é uma tecnologia de documento fiscal eletrônico. Surgiu para substituir a antiga ECF, né, o emissor de cupom fiscal. Depois, em meados de 2010, mais ou menos, depois do sucesso da implementação da nota fiscal eletrônica, surgiu também a possibilidade da implementação de um documento fiscal eletrônico para consumidor final em ambiente nacional, né? Então, hoje aí já está aí implementado aí em praticamente todos os estados aí e mantendo um único layout para todos os estados do NFC também, entendeu? Legal. Bom, quais UFs, né? É obrigatório o SAT e quais UFs optaram por NFCE? Praticamente todas as UFs adotaram a NFC. Tem três exceções, né? Mas assim, a NFC ela foi gradativamente foi sendo adotada por várias UFs. No início foi de acordo com uma faixa de faturamento, então as empresas ali que estavam enquadradas até uma determinada faixa de faturamento, as UFs estavam obrigando a implementar a NFC. As exceções que eu comentei, primeira, o estado de São Paulo, que o estado de São Paulo adotou o SAT, que você necessita de um aparelho, né, para fazer a emissão do cupom. Tanto o São Paulo quanto o estado do Ceará também. Ceará lá vamos dizer que é o mesmo aparelho, como se fosse o SAT, mas lá eles chamam de NFE. É um outro equipamento, mas funciona exatamente da mesma forma que o SAT no estado de São Paulo. Então, assim, todas as UFs adotaram o NFC, com a exceção assim, da obrigatoriedade de São Paulo e Ceará, que adotaram o SAT, né? Mas você também consegue utilizar a NFC. E uma outra exceção também é o estado de Santa Catarina, que até hoje ainda não há obrigatoriedade de uso de NFC lá. Eles habilitaram, tem lá a possibilidade de usar NFC, só que é facultativo. Uhum. Né? Então, se a empresa optar por usar NFC no estado de Santa Catarina hoje, é possível, mas não há obrigatoriedade. Na verdade, Santa Catarina, um ponto que até está saindo novidades agora, lá eles estão estudando uma nova tecnologia, que é o DAF. O DAF, assim como algumas pesquisas, eles estão a ideia é ter um equipamento também, igual o estado de São Paulo, Ceará e o SAT. A ideia é ter um equipamento também, só que lá já é integrado com o PAF e tudo mais. Então, nesse meio tempo, né, hoje eles utilizam o ECF ainda, junto com o PAF, mas nesse meio tempo, até eles finalizarem essa tecnologia que é o DAF, então eles liberaram a opção facultativa de uso do NFC. Então é possível hoje estar emitindo NFC também no estado de Santa Catarina, mas não há obrigatoriedade por enquanto. Muito bom. Quanto a equipamento, né? Quando tinha ECF, a gente tinha que. A empresa lá, o mercado, qualquer tipo de comércio, tinha que comprar uma impressora fiscal, né? Para conseguir emitir o cupom, né?
Com o NFC e o SAT, né? Que equipamento que precisa para conseguir emitir? Legal, pergunta legal. Realmente, antes, quando tinha a ICF, né, que necessitava de um interventor técnico para fazer lá toda a parte de ativação e tudo mais da ICF, hoje não é mais necessário isso. Então vamos lá, vamos dividir. Por um exemplo, o NFC. O NFC hoje, o que é obrigatório? O que você precisa ter? Você precisa ter um certificado digital, praticamente todas as empresas hoje têm, né? Ele usa a mesma tecnologia da nota fiscal eletrônica, como certificado digital. Pode ser tanto o A1, o A3, certificado em nuvem, todos eles funcionam para a emissão do documento. Basicamente, de equipamento, é isso que precisa. Precisa de uma impressora também para fazer a impressão, né? A gente recomenda a impressora térmica não fiscal, mas você pode utilizar uma impressora laser, jato de tinta também, normalmente, sem problema nenhum. Só necessita, assim, não é um interventor, né? Mas precisa só fazer um credenciamento, né? A empresa tem que entrar lá no portal da Cefaz e fazer o credenciamento que vai estar utilizando o NFC. Já para o SAT, aí é obrigatório ter um equipamento que é o aparelho SAT, né? O aparelho SAT, ele vai estar funcionando ali, ele vai estar entre uma ponte, né? O sistema envia os cupons para o aparelho SAT, o aparelho valida, né, se o cupom está tudo correto ou não, e posteriormente ele envia esse cupom para a Cefaz. Então, assim, para o SAT precisa de um aparelho, que é o aparelho SAT, e a mesma situação da questão da impressora também. Pode ser uma impressora qualquer, uma impressora não fiscal, que você consegue estar imprimindo. O SAT, ele tem o processo de ativação, né? Processo de ativação e vinculação. O que é isso? O SAT, quando você compra, ele vem zerado. E aí você tem que estar informando, olha, esse SAT, número de série tal, vai estar vinculado a esse CNPJ que é o do emissor, do cupom fiscal, e tem também que colocar o CNPJ da software house. Que no caso, a gente faz todo já esse processo para o cliente, já faz a ativação, faz a vinculação, faz tudo já esse processo. Então, são os equipamentos desse para NFC, o certificado, e para o SAT NFE, o aparelho físico mesmo. Tá, então para São Paulo e Ceará tem que adquirir o equipamento, né, SAT para conseguir fazer a emissão, Isso, né? exatamente. E aí precisa ter internet também, né, para poder fazer esse envio, né? O SAT não necessita de internet, porque o que acontece? Depois do SAT estando ativo, como eu falei, né, ele é uma ponte, então o sistema se comunica com o aparelho SAT. O aparelho, estando conectado na internet ou não, ele vai estar recepcionando esses cupons, fazendo a validação e dando uma resposta para o sistema se está válido ou não. Uhum. E aí o que acontece? O aparelho ele armazena essas vendas em uma memória interna dele. Só que, por legislação, essas vendas não podem ficar na memória do aparelho SAT por mais de 10 dias. Então, que é o prazo para você, se você tiver algum problema de internet, alguma coisa, é o prazo para você estar ali fazendo todas as correções. Mas você pode estar fazendo as vendas sem internet, sim. O NFC também existe uma possibilidade de contingência, talvez a gente possa comentar posteriormente, né? Mas também é possível também. Nesse exemplo que você deu do SAT, uma hora eu vou ter que plugar ele então na internet para fazer os envios, né? Você tem um prazo de 10 dias para estar plugando ele na internet, né? Vamos supor que deu algum problema na empresa e aí vai passar de 10 dias. Você pega esse aparelho, pode levar para sua casa, plugar ele na internet lá para estar fazendo o envio. Um detalhe importante desse envio em 10 dias é que se aqui no estado de São Paulo, por um exemplo, que existe a nota fiscal paulista, né? Se no momento da venda tiver sem internet e informou lá o CPF do cliente para a nota fiscal paulista, só vai ser considerado essa nota fiscal paulista se for enviado nesse prazo de 10 dias. Se for enviado depois desse prazo,
a venda até vai subir lá para o servidor da Cefaz, só que não é considerado essas questões dessa nota fiscal paulista, por um exemplo. Entendi. Qual a finalidade, Vitor, do cupom fiscal? O cupom fiscal, tanto NFC quanto SAT, é para vendas destinadas a consumidor final, né? Consumidor final pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, né? Não tem problema nenhum, pode ser considerado os dois. E é para venda presencial, né? Ou para entrega em domicílio, né? Um detalhe importante é que o cupom fiscal ele não gera crédito de ICMS para o adquirente, né? Então, por um exemplo, um consumidor, pessoa jurídica, né? Ele não consegue se creditar de ICMS somente com fiscal. Você, nesse exemplo, seria necessário estar emitindo uma nota fiscal eletrônica. Você pode até fazer uma vinculação com o fiscal, aí aquela nota fiscal eletrônica com CFO 5929, por exemplo, né? Que aí sim o adquirente consegue se creditar do ICMS. Tá. Inclusive, isso daí eu posso até acrescentar, no SPED fiscal, ele dá erro. Vamos supor, se você escriturar uma modelo 65, né, que seria o NFCE, na entrada, ou modelo 59 como entrada, ele já dá erro ali, né, avisando, ó, esse tipo de modelo não pode ser considerado para escriturar na entrada, ou seja, realmente não consegue se creditar, né? Legal. Um detalhe importante também que eu acrescento aqui, principalmente para a NFCE. NFCE não são todas as UFs que aceitam a emissão de nota com esse CFO 5929. Tem algumas UFs que, nesse caso, né, é um consumidor final, pessoa jurídica, e precisa se creditar do ICMS, ele não deixa emitir a nota com o CFO 5929. Nesse caso, você não poderia emitir um cupom fiscal, você já teria que emitir direto a nota fiscal eletrônica mesmo. Ah, entendi. O CFO lá, por exemplo, 5102, 5402, enfim. Entendi. Tem limite, né, de valor para emitir ou eu consigo emitir qualquer valor? Tem limite, sim. O SAT tem um valor limite de 10 mil reais. Esse é um limite mesmo, independente se você está ali informando um CPF, CNPJ do destinatário ou não, tem um limite de 10 mil reais. Que, inclusive, o nosso sistema ele já faz algumas verificações no momento da venda. Se ultrapassar esse valor, ele já dá alguns avisos já para não permitir essa operação. Já a NFCE também tem limite, só que o limite é de acordo com cada UF. Então, por exemplo, a UF de Mato Grosso do Sul tem lá um limite. Já a UF da Bahia é um outro limite, tá? E existe também diferenças entre... Tem um limite para NFC, para vendas, quando você não informa um CPF ou um CNPJ, então é um limite estipulado pela UF. Já quando você informa, é um outro limite, geralmente é um limite maior. Tá? Uhum. Eu não vou conseguir falar de todos aqui, porque cada UF realmente tem um limite específico, né? Mas quando você informa um destinatário na NFCE, tem UFs que tem limite de até 200 mil reais. Né? Então, vai de acordo com cada UF. Beleza. Essa pergunta acho que você já até respondeu, né? Se precisa identificar o cliente. Então ficou claro aí que não preciso, né? E inclusive o limite pode mudar se eu identifico ou não o cliente, né? Você tem um exemplo aí de algum UF aí que sem cliente, um valor? Tenho sim, por um exemplo, um detalhe muito curioso, né? A UF da Bahia, se você não informar um cliente, o limite é de 200 reais. Então é um limite bem baixo. Baixo, interessante, hein? Então um exemplo, um mercado, né, que tem as compras ali, provavelmente vai ultrapassar esse valor. Acaba tendo que informar. Acaba tendo que informar o destinatário do cupom. Só complementando, um detalhe legal do NFC é justamente
que não é obrigatório, né? É claro que tem esses limites de cada UF, mas às vezes tem aquele cliente, por que eu não posso já emitir direto a nota fiscal eletrônica, né, sem passar pelo SAT? O detalhe é que na nota fiscal eletrônica você precisa de todos os dados do destinatário, endereço, CEP e tudo mais. Já na NFC, por se tratar de não precisar a identificação é obrigatória do cliente, então você consegue fazer sem esses dados do consumidor final. Fica mais prático, né? Sim, com certeza. Bom, fiz uma emissão errada lá, ou então o cara comprou e já desistiu, né? Mas o que a gente mais vê é uma emissão errada, né? Qual é o prazo para conseguir cancelar o cupom, né? Sim, acontece bastante, né? Pode acontecer essa situação de ter que cancelar, né? Tanto o SAT quanto o NFC tem um prazo de 30 minutos. O prazo é curto, né? Logo no início era um prazo de 24 horas, igual na fiscal eletrônica, mas depois diminuiu esse tempo. Então hoje o prazo é de 30 minutos para estar fazendo esse cancelamento. Diferente da ECF, né? A ECF antigamente você só conseguia cancelar o último cupom que foi feito, né? Nos documentos fiscal eletrônico para consumidor final agora, não. Você pode cancelar, não precisa ser a última, mas desde que esteja nesse prazo de 30 minutos. É um prazo bem curto mesmo. Bem curto. Bom, então se o prazo é curto, é comum não dar tempo. E aí, o que faz, né? Se não conseguiu cancelar? Nesse caso, você teria que estar emitindo uma nota fiscal de devolução. Né? Você faz uma nota fiscal de devolução, é uma entrada própria para a empresa, e nessa nota fiscal de devolução você faz a referenciação do cupom fiscal que foi emitido. Com isso você consegue ali matar a operação do imposto. Perfeito. Essa é uma dúvida também, Vitor, frequente, né? Eu posso usar o cupom para transportar uma mercadoria? É uma pergunta que depende muito, né? Se você me perguntar, eu posso, como consumidor final mesmo, né? Fui ali, comprei em uma loja, em um mercado, você com certeza pode transportar a sua mercadoria sim pode usar o cupom para transportar a mercadoria. A legislação deixa claro que o cupom fiscal para consumidor final é somente nas operações comercial de venda presencial ou de entrega a domicílio para consumidor final. Então, no caso de uma pessoa jurídica, por um exemplo, que comprou uma mercadoria e precisa transportar, por exemplo, de um estado para outro, né? Vamos supor, comprei aqui em São Paulo, preciso ir para o Mato Grosso do Sul com essa mercadoria. Nesse caso, aí se torna obrigatória a emissão da nota fiscal eletrônica, né? Não só a nota fiscal eletrônica, mas também o manifesto, que é o NDFE, porque você vai estar transitando entre estados. Então, assim, você pode transportar, né, desde que você seja realmente o consumidor final ali mesmo, esteja dentro do município, né? Se saiu dessa situação, né, já vou transportar entre municípios aí já é obrigatório já a emissão da nota fiscal eletrônica, e se for entre UFs, além da nota fiscal eletrônica, também o manifesto. Interessante. Caso fique sem internet, a gente já entrou um pouquinho nessa conversa, né? Consigo emitir de outra forma? Consegue. Aí também são dois pontos separados, né? NFC é de um jeito e SAT é de outro. O NFC, a transmissão do documento para a Cefaz é de forma online. Então, se você está com a internet ali, você faz a venda, já transmite essa venda lá para a Cefaz, e inclusive, se o consumidor quiser fazer a consulta desse cupom, no ato da venda ele já consegue consultar. Se caso ficar sem internet com a NFC, é possível estar emitindo os cupons em ambiente de contingência, né? O que é a contingência? Esse cupom vai ficar salvo na memória do computador, né? Vai ficar ali internamente somente no computador. Você consegue estar enviando, fazendo as vendas normalmente. E só que o que acontece? Essas vendas que estão ali em contingência,
você tem um prazo de 24 horas para estar transmitindo para a Cefaz, né? Então a Cefaz dá esse prazo aí para se você tem sem internet, é um prazo para você estar fazendo toda a correção. Se caso passar esse prazo, né, pode acontecer penalidades, tá? É previsto em legislação, se um cupom em contingência não for enviado no prazo de 24 horas, pode ter penalidades. Já o aparelho SAT, NFE, ele próprio, né, a legislação fala que ele próprio é a contingência. Porque, como eu comentei lá anteriormente, você consegue estar fazendo vendas sem internet. Por quê? Essas vendas ficam na memória do SAT, e aí, quando o SAT tiver com internet, ele vai e transmite essas notas para a Cefaz. Então, o SAT, você pode ficar ali, igual eu comentei, um período de até 10 dias fazendo vendas sem internet, mas após esse período, se você não transmitir, também pode ocorrer penalidades. Tá legal. Ah, tá. E essa é uma dúvida, né? Porque como eu coloquei até São Paulo, mas aí você citou Ceará também, né? Como a maioria dos estados optaram por NFCE, fica essa dúvida, né? Apesar de São Paulo e Ceará, né? Eles terem o SAT, né? Terem aderido ao SAT. Tem alguma forma de usar o NFCE em São Paulo ou no Ceará? Tem sim. Como eu disse, né, não é obrigatório, não tem obrigatoriedade de NFC, né, em São Paulo e Ceará, mas você consegue sim habilitar a NFC. Você consegue habilitar desde que você tenha um equipamento SAT ativo para o seu CNPJ. Então, por um exemplo, hoje eu estou abrindo uma empresa no estado de São Paulo ou Ceará e já quero ativar direto a NFC, sem comprar um equipamento SAT. Nessa situação você não consegue. Por quê? Porque você precisa obrigatoriamente ter um equipamento SAT ou NFE ativo para o seu CNPJ. Depois que está ativo, aí sim você consegue estar habilitando a NFC. Então, inclusive, isso é uma das vantagens, né? Porque você não precisaria ter, por um exemplo, um equipamento SAT para cada PDV. Imagina um mercado lá que tenha 20 PDV, né? Você não precisa comprar 20 equipamentos SAT. Você pode ter um equipamento SAT em um PDV e nos outros 19 PDV está habilitando a NFC para estar fazendo as vendas ali. Legal. Vitor, e a FX consegue atender aí a NFC e SAT? Sim, consegue. Tanto NFC quanto SAT, a FX já está 100% integrada. Você consegue estar emitindo os cupons, né? Como eu falei, a questão do SAT, a parte de ativação do equipamento, a gente já até faz esse auxílio, né, para estar fazendo essa parte também. Mas tanto o SAT quanto o NFC e o MFE também, o FX já está 100% integrada. Maravilha. Bom, a gente teve um bate-papo aí com o Vitor Xavier, especialista, né, em documentos fiscais. E agradecer, Vitor, pelo tempo aí, tá? Pela conversa que a gente teve. Legal, eu que agradeço a oportunidade de estar passando esse conhecimento, né? Sempre que precisar, a gente está à disposição por aqui. Beleza? Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal aí. E precisando, só chamar a gente aqui na FX. Valeu, obrigado. Valeu!